Professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo do nosso Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a Kelly Pesetti, professora, docente da rede estadual, e vou conduzir aqui com vocês mais uma aula de trabalho pedagógico coletivo para o terceiro ano, né? Eu atuo com formação de professores aqui na Diretoria de Ensino Leste 1 há algum tempo, né? E agora faço parte de alguns programas da Secretaria para apoiar nas ações de recuperação e desenvolvimento curricular. Bom, para iniciar e garantir a inclusão de todos que estão nos assistindo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando uma camisa cor-de-rosa e atrás de mim tem uma parede branca. Lembramos aí a todos que estão nos assistindo o objetivo do nosso programa, né, o PRA, que é promover aí aos estudantes a possibilidade de aprender aquilo que é essencial, e seguir aí na trajetória do ano seguinte, consolidando aí habilidades essenciais, e a gente conta com a parceria de todos vocês, professores, que tanto se dedicam em prol da aprendizagem das crianças. Bom, para iniciar a nossa aula de trabalho aqui, a gente vai fazer a apresentação dos nossos slides. Bom, e a gente já inicia falando para vocês a respeito do nosso material, né? A gente tem aí o nosso material de apoio, que é o Aprender Sempre. Assim que vocês clicam no link que vai disponibilizado para vocês, vocês são direcionados, né, tanto ao caderno do professor, quanto ao caderno do estudante, certo? E a gente vai apresentar aí para vocês também os objetivos da nossa pauta de hoje, certo? Eu só peço um minutinho para a gente mostrar aí para vocês os nossos objetivos. Então, hoje, nós pretendemos recuperar, através da linha do tempo, a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento, né? A gente também pretende destacar e apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico, com foco na leitura, fazer uma análise, né, de uma aula da sequência didática 6, observando o foco na leitura de dados e como eles estão apresentados no pensamento estatístico. Nós também vamos discutir algumas sugestões para o trabalho no ATPC com foco no pensamento estatístico. Atrelado aos nossos objetivos, nós temos a nossa agenda. Então, no nosso primeiro momento, nós vamos recuperar aí, através de uma timeline, né, a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento. Nós também, no segundo momento, vamos apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura. No nosso terceiro momento, nós pretendemos aí fazer a análise da atividade, também com foco na leitura de dados, né, e como estão presentes o pensamento, o desenvolvimento do pensamento estatístico, né, nessa atividade. No quarto momento, a gente vai discutir algumas sugestões, né, para o trabalho na ATPC, tendo em vista aí o desenvolvimento com o pensamento estatístico junto às crianças. Bom, agora a gente vai ver a nossa linha do tempo, né? Bom, a gente chegou aqui no nosso sexto encontro, né? E se a gente computar o trabalho exclusivo, né, destinado às sequências didáticas do Aprender Sempre, a gente pode ver que o foco das nossas discussões, elas têm sido nos tipos de pensamentos matemáticos,
que permeiam aí as formas de raciocinar dos estudantes. E isso nos ajuda a compreender também algumas dificuldades das crianças que eles acabam enfrentando no decorrer das suas aprendizagens. Bom, retomando aí, lá no nosso primeiro bimestre, o nosso foco foi no pensamento aritmético, né? Na sequência didática 1, a gente trabalhou ali com o pensamento aritmético voltado à unidade de temática números, né? Trazendo ali o aspecto da quantificação, da sequenciação, da ordenação e da comparação de números. Já na sequência didática 2, o nosso foco foi nas operações de adição e de subtração, e a gente trouxe lá os significados do campo aditivo, né? E a ideia de composição, comparação e transformação em situações problemas. Já na sequência didática 3, fechando o nosso primeiro bimestre, né, a gente retomou um pouco do campo aditivo, falando também da mudança de incógnita. E agora, nesse segundo bimestre, a gente começou, né, com 2 tipos de pensamento, o geométrico e o estatístico. Na sequência didática 4, a gente trouxe aí as relações com as relações espaciais, né, com as formas e também a localização de objetos e pessoas no espaço, né, e agora, na sequência 5, nosso foco foi iniciar no pensamento estatístico e pensar sobre os dados, pensar na representação dos dados e sobre as medidas estatísticas. E agora, na sequência didática 6, a gente vai retomar o pensamento estatístico, mas com foco aí na complexidade dos dados. E é justamente a apresentação que nós faremos hoje, certo? O foco será na leitura dos dados. Bom, como a gente já citou, na sequência didática 5, a gente tratou aí dessa primeira etapa com foco no pensamento estatístico e na observação do pensar sobre os dados, na representação dos dados e pensar sobre as medidas estatísticas, né? Mas a gente sabe que para que seja esse pensamento compreendido, é necessário que nós, professores, façamos aí um trabalho intenso com a leitura e com a interpretação de dados, quer seja ele apresentado em tabelas ou em gráficos, né? E será justamente esse foco que a gente vai discorrer na nossa formação de hoje, né? A gente trouxe aí alguns aspectos para que a gente possa retomar, né? Então, alguns elementos que contribuem para o desenvolvimento do pensamento estatístico, né? E quais são eles? Dentre ali do trabalho que vai se estruturar com a leitura de dados, né? A gente trouxe a estrutura do trabalho que pode ser apresentado com tabelas e também com gráficos. E a gente pode destacar e identificar o título, né? Então, por exemplo, nesse gráfico aí, nessa tabela, desculpe, nós temos aí médicos especialistas em geriatria, né, por região geográfica. E eles trazem uma primeira aproximação com o significado dos dados. Outro elemento aí que estrutura o trabalho de leitura dos dados é a fonte desses dados. Então, quando a gente pede, a gente solicita que investigue qual que é a fonte, ela vai permitir que a gente saiba a procedência desses dados e se é uma fonte confiável. E se há legendas, né? Nesse caso, há aí nessa tabela a indicação da procedência desses dados, que está aí indicada pelo Conselho Federal de Medicina e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Um outro aspecto, né, como a gente indicou no slide anterior, a gente trouxe esses momentos, né, esses elementos que nos ajudam aí nesse trabalho para o desenvolvimento do pensamento geométrico. Então, a identificação do título, da fonte, da legenda, do tipo de portador, naquele caso era uma tabela, e nesse
é um gráfico de colunas, né? Então, nesse a gente pode observar os elementos, né? O título, que vai trazer a primeira aproximação com o teor do que vai ser apresentado, né? Então, nesse caso, a prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta do país, entre o período aí de 2002 a 2019. E nesse gráfico de colunas, nós também temos a fonte, né, que ela continua sendo do IBGE, né, como o da tabela anterior. Na legenda, a gente vê que há também, né, uma sigla aí para distinguir o excesso de peso e a obesidade, né? E a gente consegue ver que é um gráfico aí de colunas e visualmente a gente consegue ver essa diferença tanto em um quanto em outro ao longo do período de 2002 a 2019. Bom, depois de chamar a atenção aí, né, dos elementos constitutivos de gráficos e de tabelas, né, nós passaremos a observar a complexidade que acontece na interpretação de dados, né? E para isso a gente trouxe Kurzweil, né? Que distingue aí 3 tipos diferentes de leituras de dados, né? Especialmente aí em gráficos, mas que pode ser estendido na leitura de tabelas. Então, a gente tem a leitura de dados, a leitura entre os dados e a leitura para além dos dados. E a gente vai ver durante a nossa apresentação a definição de alguns exemplos de cada uma delas, né? Então, o primeiro nível é o de leitura, né? A leitura de dados, que está denominado aí pela letra L e a letra A, né? E ela é feita de forma literal, então sem nenhuma interpretação, né? O exemplo apresentado aí nos ajuda na compreensão do significado. Então, o gráfico apresentado aí mostra as brincadeiras preferidas pelos pais dos alunos do segundo ano A, né? E a intenção de algumas perguntas, como vocês veem aí na tela, é que os estudantes identifiquem no gráfico qual foi a brincadeira mais votada pelos pais, né? O que exige dos estudantes que eles identifiquem no gráfico a coluna mais alta, né? E se eles percebem que ela tem ali a equivalência, né, a 5 votos. A brincadeira teve apenas 3 votos, né, que foi a pular corda. No primeiro item, a identificação se deu aí pela maior coluna, né? Quanto no item B, os estudantes deveriam verificar qual a votação 3 e estabelecer aí um comparativo com as colunas, identificando que o pular corda teve apenas 3 votos. Bom, no slide seguinte, a gente vê o nível 2, né, que é a leitura entre os dados. Então, eu vou pedir só para revelarem aí o próximo slide, que é a leitura entre os dados. E ela exige aí uma maior complexidade do estudante. Por quê? Porque ele precisa combinar as informações que estão implícitas com as novas relações matemáticas. Então, por isso a gente vai observar o mesmo gráfico, mas com perguntas que possibilite uma maior imersão aí das crianças a partir dos dados apresentados. Então, a primeira pergunta pede para que os estudantes identifiquem quantos pais brincavam de pique-esconde, passa-anel, né? E também quantos preferem pular corda e outras brincadeiras aí. E aí a gente tem essa pergunta para que eles consigam identificar qual é a quantidade de pais que brincavam tanto de pique-esconde, passa-anel e de pique-esconde, claro, eles conseguiram ali identificar que foram 4 pais,
Passanel mais 4 pais, logo, eles terão um total de 8 pais, né, que brincavam dessas duas brincadeiras. A segunda pergunta quer saber quantos pais participaram da pesquisa. E aí, para isso, as crianças vão ter que ir juntando, né, todos os dados. Então, 4 pais pulavam corda, 4 pais amarelinha, 3 pais pular corda, passanel mais 4 pais, pique-esconde mais 4 pais, 5 Marias, 5 pais e outras brincadeiras, 3 pais. Juntando todos, nós teremos aí um total de 23 no total. Neste aí é possível, né, a gente observar que todos os dados, né, apareceram aí no gráfico. No entanto, para responder as perguntas formuladas, né, as crianças precisam reorganizar as informações, combinar as informações até encontrar a resposta. E para além das questões de interpretação que a gente estudou, também é importante para nós, professores, conhecermos os diferentes tipos de gráficos, né? Nós não vamos nos deter aqui quanto a explicar gráficos por gráficos, mas é muito interessante, a gente deixa aí a indicação para que você, professor, faça esse estudo aí. Bom, esse é um gráfico de colunas, né, como apareceu aí, como a gente pode revelar, e é interessante que você investigue outros, porque as crianças também têm outras curiosidades, né, e agora a gente vai falar sobre a leitura do além dos dados, mas com informações que se encontram num gráfico, né, de linhas. E aí é possível, quando a gente fala na leitura além dos dados, que a gente possa fazer inferências sobre uma ocorrência, né? Então, é possível observar nesse gráfico aí que há uma tendência, a partir da linha que a gente observa, uma tendência à estabilidade em relação à existência de geladeira e televisor nos domicílios brasileiros, né? Uma tendência de queda para um bem durável, como, por exemplo, o rádio. E para o microcomputador, uma tendência também de estabilidade. Então, a gente pode ver no gráfico de linhas, ele vai nos permitir a observação de dados que ocorrem ao longo de um período, né, de um tempo contínuo, e a gente pode fazer inferência a partir dessas tendências, né, que podem ser apresentadas no gráfico. Bom, agora a gente vai para o nosso terceiro momento, né? Então, a gente vai revelar aí a análise que nós faremos. Bom, a nossa análise vai ser voltada para a aula 4, né, do material do Aprender Sempre, e a gente vai explorar um pouquinho mais a leitura dos dados. Nessa sequência didática 6, né, aí fechando o nosso segundo bimestre, as habilidades que envolvem alguns elementos, né, que vão contribuir para o desenvolvimento do pensamento estatístico, são as habilidades previstas no currículo paulista para o terceiro aninho, né? Então, a gente tem aí a habilidade número 27, que é ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabela de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior, menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativas. Bom, a outra habilidade também é a habilidade da unidade temática probabilidade estatística, é a habilidade número 28, que é realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples e representá-los em gráficos de coluna simples, com e sem o uso de tecnologias digitais. Vejamos agora, a partir do nosso estudo, quais saberes estão associados às expectativas
de aprendizagem, né? Então, a gente viu, durante a realização do trabalho, como o pensamento estatístico, né, pode aí desenvolver ou potencializar os diferentes níveis de leitura. A leitura de dados para a compreensão do significado, a leitura entre os dados, que possibilita maior envolvimento dos alunos e elementos que estão ali apresentados. Essas habilidades, elas visam favorecer o processo cognitivo a partir da ação da leitura, né? E vai favorecer aí a análise, a interpretação, a comparação e a organização dos gráficos em tabelas. Portanto, ao manter os estudantes mentalmente ativos, isso pode gerar um contexto modificador quanto ao que? A linguagem estatística, por meio da utilização de termos de pesquisa, e também a ação de coletar e representar dados, né? Falando aí na habilidade seguinte, que é a habilidade número 28, a gente tem o processo cognitivo que envolve aí os estudantes, que é a realização da pesquisa e organização de dados. E o objeto de conhecimento que vai envolvê-los, né, nesse processo cognitivo seriam gráficos de colunas ou tabelas simples ou tabelas de dupla entrada. E o contexto modificador é a compreensão, a apropriação que as crianças podem ter, né, relacionadas à linguagem estatística, envolvendo aí variáveis, categorias em um universo de até 50 elementos, né, fazendo uso de tecnologias ou não, como diz a própria habilidade. A seguir, a gente vai ver, a partir da análise das atividades da aula, como essas habilidades podem aí se materializar. E a gente pode identificar como que isso vai promover o engajamento das crianças durante as situações de leitura, de comparação e coleta de dados em pesquisa, né, a partir do contexto, de um contexto significativo, que isso é muito importante, né? E aí essa aula que a gente vai analisar, ela vai trazer aí a elaboração de um gráfico de colunas que vai sintetizar os dados, né, da própria turma. A gente já citou aqui, em outras ATPCs, a relevância da conversa inicial, né, que ela vai contextualizar aí o objeto de estudo, o objeto de aprendizagem, que, nesse caso, é explorar a leitura de dados presentes em tabelas, em gráficos, sobre sabores de sorvete, né, assim como a realização de uma pesquisa sobre a preferência da turma para a confecção posterior de uma tabela e de um gráfico, né? E aí a gente tem a primeira introdução, né, que Márcio fez um gráfico relativo às vendas de sorvete de casquinhas por bolas no mês de fevereiro. Observe-o e responda as questões a seguir. Bom, para tanto, é importante aí que a gente garanta algumas condições para que os estudantes realizem essa atividade. Inicialmente, a gente precisa garantir que as crianças façam a leitura dos dados de modo que ele esteja aí representado e que seja algo que faça sentido para as crianças. Veja que o gráfico à disposição dos estudantes traz em cada uma das colunas a quantidade de casquinhas vendidas. Então, é importante a gente explorar os itens que compõem a atividade. E retomar qual a importância do título, né? Nesse caso, que eles localizem também que se trata de vendas de casquinhas em fevereiro. E também permitindo aí essa aproximação do que vai ser apresentado pelos dados, né? Que vai se tratar da leitura dos sabores vendidos e o número, né? Bem como a comparação entre eles. Então, a gente vai ver aí algumas perguntas que vão nortear esse tipo de leitura. Então, se a gente analisar o item A e o item B, eles tratam da leitura de dados ou
da leitura entre os dados? Vamos ver, né? Então, primeiro, qual o título do gráfico? Então, a gente já sabe que essa informação os alunos encontram fazendo a leitura dos dados, né? No item B, qual o sorvete que foi mais vendido? Nesse caso, foi o sorvete de chocolate. E a gente vê que os estudantes, eles precisam fazer a leitura dos dados que estão ali no gráfico. Já no item C e no item D, o tipo de leitura que os estudantes irão realizar, qual será? Né? A gente tem aí que se trata da leitura entre os dados, né? Então, qual foi o sabor menos vendido? Nesse caso, o sabor é o sabor de limão, né? E os alunos vão ter que observar que a coluna menor é aquela que representa o sabor limão, né? Então, eles precisam ler os dados do gráfico e na letra B, já se fala aí que ao comparar os sabores de coco e abacaxi, qual representa a menor quantidade vendida, né? Então, as crianças vão precisar comparar os dados que estão explicitados ali na tabela e fazer a leitura entre eles. Na nossa segunda atividade, o material convida a turma a realizar uma pesquisa sobre os sabores de sorvete preferido, né? E isso vai ser realizado coletivamente. Então, o material propõe ali 4 sabores que sejam mais votados e também o título da pesquisa. Isso significa que isso pode envolver as crianças a partir da identidade da turma, né? Olha, é o terceiro A, é o terceiro B, é o terceiro C, o D, o J, né, que está fazendo essa pesquisa. Então, traz esse caráter de identidade, de protagonismo ali, de realização. O item A, ele vai trazer que eles precisam realizar a pesquisa e completar a tabela. Então, nesse momento, a sua mediação, professor, é fundamental. A turma deve escolher aí 4 sabores. E para isso, a gente precisa dos nossos combinados, né? A gente já pode inferir quais são os sabores que as crianças vão sugerir, mas é interessante que a gente dê voz a eles, que a gente dê vez a eles, para que eles façam as escolhas deles e que isso seja as categorias, né, dessa pesquisa, onde eles vão selecionar quais são os sabores que foram sugeridos pela turma para compor aí essa sequência e envolvê-los na coleta dos dados, né? Bom, a gente tem aí também, a partir da elaboração da tabela, os itens B, C e D, que vão explorar a leitura dos dados expressos na tabela, que foi organizado pela turma. Então, aí o item A, qual foi o sabor mais votado pela turma? O B, qual foi o segundo mais votado? O C, houve empate? Quais sabores tiveram a mesma quantidade de votos, né? E por fim, isso vai permitir que a tarefa, né, desses dados, eles sejam dispostos em um gráfico de colunas, né? E a gente vai ver alguns desses encaminhamentos no slide seguinte. Por quê? A proposta é que eles elaborem um gráfico, né, de colunas. E para isso, a gente pede que você, professor, inicie o diálogo observando principalmente a escala, né, que está proposta aí para que eles construam esse gráfico de colunas. Então, diga que a escala pode ser feita aí de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, né, para que as crianças observem o tipo de escala sugerida na atividade. Vejam que no eixo horizontal aí há 4 espaços para serem colocados os nomes dos sabores de sorvetes, né? E há espaços para que as colunas sejam construídas. E a gente deve chamar a atenção das crianças, né? Que há espaço entre uma e a outra, explorando aí a importância da pesquisa. Para que a tabela e para que um gráfico, né? E também, principalmente, que esses dados, eles devem ser fidedignos àquilo que foi realmente realizado. Bom,
Durante a realização, a gente sempre ressalta que a gente deve acompanhar a construção dos gráficos, a gente deve promover a socialização das informações dispostas na tabela, né, retomando aí as diferenças, as semelhanças, né, entre como um fez, como o outro fez, para que circule mesmo as diferentes opiniões na classe, né? E um propósito, né? Como se trata de um dado da própria turma, né? Que isso tenha um propósito comunicativo aí, né? Que pode ser exposto em um mural da escola ou na própria sala, né? E que depois você, professor, pode ir explorando aí o significado da leitura entre os dados, fazendo perguntas, instigando a comparação das crianças entre os dados, perguntando, por exemplo, qual o número total de participantes, né, dessa pesquisa, qual o número de estudantes que escolheu os dois sabores menos votados, e assim fazendo com que as crianças vão se familiarizando, né, não só com o vocabulário, mas também com a leitura e interpretação dos dados. Bom, agora a gente vai para o nosso quarto momento, né, com as sugestões de atividades para o desdobramento na escola. Lembramos que esse momento, né, se trata da segunda TPC, voltada ao Programa de Recuperação e Aprofundamento, então, é nos próximos 45 minutos que vocês tiverem aí dentro da agenda de vocês. E para isso, nós retomaremos aí um pouquinho de alguns elementos que nos ajudam a compreender o pensamento estatístico, né? Então, o título, a fonte, se há ou não legenda, e o suporte para a representação dos dados em gráficos ou em tabelas. Então, a gente viu, né, a complexidade da leitura, que a leitura pode ali interferir na compreensão das informações apresentadas aos estudantes, né? Então, como existem fatores que podem interferir, estão relacionados aos níveis de leitura, ou seja, né, a partir das questões que a gente formula, a gente precisa, nesse sentido, compreender primeiro esses níveis de leitura, para que, enquanto professores, isso nos permita ajustar situações de ensino. E assim a gente possa complementar as atividades. Então, eu sei quais são os níveis de leitura de dados, né? E eu preciso saber o que os meus alunos sabem para que eles avancem, né, na compreensão leitora dessas informações. Então, a nossa sugestão para a TPC é que você revisite a sequência didática 6, né? E revisite a sequência, por quê? Porque há atividades, né, que se utilizam tabelas para organizar informações e, ao mesmo tempo, trazer algumas problematizações que vão permitir às crianças a reflexão sobre os dados. Então, nesse processo, a gente solicita aí alguns encaminhamentos, né, que você, professor, analise as aulas e veja se elas fazem uso de tabelas, de gráficos, né? Se elas fazem, identifique qual tipo de leitura que está presente. Se é leitura de dados, se é leitura entre os dados ou se é leitura para além dos dados. Se a atividade propôs a leitura de dados indicados ali para o primeiro, para o segundo ano, né? Nesses casos, o professor pode completar com a leitura entre dados. Já para o nosso terceiro aninho em diante, você, professor, pode propor perguntas que vão permitir os estudantes fazer uma leitura para além dos dados. E depois, né, de você fazer essa análise, você pode completar as atividades, né, com novas questões para a melhoria da leitura de dados. Então, eu creio que você gostaria de saber que aprendizagem os seus alunos conseguiram construir em relação ao pensamento estatístico, né? E a gente pensou aqui em um instrumento bem simples, né? Que pode ser feito aí periodicamente
para você que quer acompanhar e precisa acompanhar a evolução dos estudantes, né? E aí para isso você pode elaborar duas situações, né? Uma envolvendo o uso de tabela simples ou de dupla entrada, e a outra com o uso de gráficos, de colunas ou de barras, e propor questões para que os estudantes tenham que fazer tanto a leitura de dados, como a leitura entre os dados e a leitura para além dos dados. E vocês podem pedir para que as crianças resolvam essas situações e depois verifiquem se o nível de leitura que eles estão, se está pertinente, o que pode ser complementado. E para isso a gente organizou uma planilha bem simples, né, cujo modelo pode ser aperfeiçoado por vocês e pelos colegas da escola, e que não necessariamente precisa ser impressa, né, mas pode se ter ali no controle de vocês, professores, uma tabela feita ali com o nome dos estudantes, qual atividade que foi usada com tabela, com gráficos junto à turma, e o que os alunos já sabem, né, se é leitura dos dados, leitura entre os dados, leitura para além dos dados, né? Então, aí tem um modelo onde você vai ter uma visão geral da turma em relação ao desenvolvimento do pensamento estatístico. E, ao fazer esse mapeamento, você pode ver que a planilha ela vai trazer, né, especificamente a leitura de gráficos e também das tabelas. E a ideia é observar o tipo de leitura que os alunos já estão fazendo, se eles já se apropriaram. E diante desse mapeamento, professor, você terá a possibilidade de saber o tipo de atividade que é necessário potencializar, preparar com a turma, né, para que eles ampliem aí os conhecimentos em relação ao pensamento estatístico e se apropriem das habilidades, né, e tenham competência para realizar as atividades das séries seguintes. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho, só recuperar a nossa linha do tempo, né, como é da nossa prática. A gente falou um pouquinho do que foi o nosso primeiro semestre, a gente apresentou o foco da formação, né, trouxemos também os 3 níveis de leituras de dados, segundo curso. Nós analisamos uma aula da sequência didática 6, né, que permitiu aí a reflexão sobre o pensamento estatístico, e nós também trouxemos uma sugestão para o trabalho na nossa segunda TPC, com foco na recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes, né, incluindo aí a planilha para o mapeamento em relação à interpretação dos dados estatísticos. Bom, e finalizando, eu quero dizer aí que foi muito bom estar com vocês, compartilhando mais esse momento de estudos. Eu peço que vocês, professores, contribuam aí com a nossa avaliação, tá? A gente conta com a sua colaboração e eu espero ter contribuído um pouco com a formação de vocês. E deixo aqui o meu muito obrigada e desejo um ótimo trabalho para todos vocês. Nós deixamos aqui também as nossas referências, vou pedir para apresentarem, que fica aí para os estudos de vocês, tá? Um excelente trabalho, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!